Ouça agora o seu Comigo Cast. Olá, estamos começando mais um episódio do Comigo Cast, o seu podcast de informações da Cooperativa Comigo. E o nosso assunto aqui de hoje é o jovem no cooperativismo. Então, hoje nós vamos abordar aí um pouquinho sobre a participação dos jovens aí dentro do agronegócio. E para isso nós recebemos aqui a Lara Bosco, nossa convidada de hoje. Seja bem-vinda, Lara. Muito obrigada. Uma boa tarde a todos. Eu agradeço a oportunidade, estou muito feliz de estar aqui e poder compartilhar um pouco, né, da minha trajetória até aqui e um pouco do que a gente viveu também no programa de formação de jovens cooperativistas. Com certeza vai agregar bastante aí em quem está nos acompanhando nesse episódio. E para começar, Lara, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco aí de você, quem é a Lara Bosco, de onde vem. Certo. Então, minha origem é mineira, mas eu cresci aqui em Goiás, em Caçu. Meus pais vieram ainda muito novos, né, depois de formados, e construíram a vida aqui. Então, eu me considero mais goiana do que mineira. E, de certa forma, né, eu hoje já assumo um papel de liderança dentro da propriedade. A vida traz coisas que às vezes a gente, né, não espera. Então, já vão fazer 5 anos que eu perdi meu pai, né, que ele não está mais aqui. E desde então, a gente foi imposto então, a olhar a propriedade de uma forma diferente, né? Então, ele assumia a gestão até então. E sempre, como eles não vieram de sucessão, então, eles que construíram o que a gente tem hoje. E eles nos criaram para isso. Então, eles nos criaram para que a gente estudasse, seguisse o nosso caminho e tivesse a propriedade em paralelo, né? Sendo que ele estava à frente. Então, eu sou engenheira civil de formação. Trabalhei 3 anos na minha área. Até que, né, então, com essas mudanças que tiveram na nossa vida, né? Eu realmente parei por um momento. Eu até falo que eu fui acometida pela questão da pandemia, das pessoas que voltaram para casa e algo mudou, né? Sim. Então, eu trabalhava numa empresa e na pandemia eu fui fazer home office. E, então, trabalhando de casa, porque minha mãe, a princípio, assumiu, né, a gestão ali, e eu ajudava, só que à distância. Na pandemia, eu em casa trabalhando, comecei a viver mais as coisas ali no dia a dia mesmo e ver o quanto de coisas que poderiam ser feitas ainda, né? E a gente ainda novo, cheio de energia para trabalhar, para propor coisas e buscar melhorias. E aí foi quando eu tive realmente um start, assim, e pensei, falei, gente, isso aqui é meu, né? Eu tô lá, às vezes, trabalhando para desenvolver outra empresa, sendo que eu tenho a minha aqui, que eu tô deixando, às vezes, a desejar. E como filha mais velha, eu sentia muito uma responsabilidade, né? Uhum. Então, eu realmente, nesse momento, decidi. E depois de uns 6 meses, assim, eu pedi demissão. E passei, então, por uma transição, assim, né? Que no início, às vezes, foi um pouco conturbada, né? Mas hoje, acaba quando sendo alguém... ali um pouco um certo tumulto, né? Assim, esse período não deve ter sido... Com certeza. Assim, é muito conflito de muitas partes, né? Uhum. Então, foi um pouco difícil, assim, até que eu realmente tomei a decisão. Mas hoje, quando alguém me pergunta, né, qual é a minha profissão, eu já respondo de cara que eu sou produtora rural. Então, acho, sim, que a minha formação me ajudou muito em muitos pontos, né? Porque a gestão, ela envolve muito planejamento, né? Gestão financeira, do tempo, de recursos. Sim. E dentro, analisando aí a sua trajetória, você também participou inclusive da última turma que teve agora, formatura recente, né? Dos jovens cooperativistas, sim, que trabalha aí um programa de formação, né, de jovens lideranças, que ele veio para você, então, no momento oportuno. Assim, com ele certeza. Veio para agregar, então. Com certeza, me trouxe muito conhecimento em muitas áreas, assim eu falo, porque cada módulo aborda, né, algo diferente. E, de cara, assim, eu até gosto de falar um pouco sobre a questão do cooperativismo,
porque eu até brinco com a Silmara, né? Que se a intenção do programa era realmente despertar esse sentimento, né? De cooperativismo e um olhar, assim, diferente, que o objetivo foi atingido porque eu realmente não tinha isso. Então, eu ia, mesmo como filha de cooperada, e agora, né? Futuros cooperados, eu ia na loja como uma loja, né? Só para comprar algo. E eu não entendi, assim, realmente os benefícios que a cooperativa, né, pode trazer para nós. Eu não me sentia, às vezes, ainda parte daquilo. E quando a gente coopera, né, em uma cooperativa, como a Comigo, que é uma referência aqui para nós, né? Sim. A gente se torna parte daquilo, né? Então, hoje eu vejo o quanto é bom, igual principalmente para nós, pequenos e médios produtores, né? A cooperativa, porque é uma reunião, uma união, né? De muitas pessoas em prol de um único objetivo. Então, a gente nos torna muito mais fortes, né? Então, um proprietário sozinho, ele não teria, às vezes, dificilmente teria condição de ter boas oportunidades na compra, na venda, né? Então, eu acho que hoje eu tenho esse sentimento, sabe? De pertencimento. E, de cara, então, o que trouxe pra mim, acho que foi isso. Foi algo, assim, isso foi o que mais te chamou a atenção, assim, no início. Você descobrir esse sentimento de pertencimento no início à cooperativa. Foi. Uhum. Foi. E aí, depois vieram módulos que realmente já me agregou muito também na parte mais técnica também, né? Até às vezes de autoconhecimento, que me ajudou na questão de liderança. Então, hoje eu tenho pessoas para gerir, né? Então, realmente faz muita diferença. A gente teve módulo, por exemplo, de empreendedorismo. Para quê? Para nos ajudar dentro da mesma propriedade, às vezes a gente diversificar, né? Às vezes a gente... Interessante. Aumentar, às vezes, formas de renda, né? Tornar aquilo lá muito mais produtivo. Hoje até eu comecei um novo negócio que eu acho que, com certeza, né? Esse módulo me ajudou, às vezes, a me despertar algumas coisas para, às vezes, agir já mais rápido. Foi uma transformação ali na sua vida, ali no seu dia a dia. Com certeza. Então, além da questão mesmo da sucessão, então a gente teve um módulo específico. Então, eu já vinha buscando, né, de certa forma, conhecimento sobre esse assunto, porque, assim, hoje o que eu tenho muita certeza é que ser herdeiro é diferente de ser sucessor. Sim. Então, o que a gente quer, sabe? Porque você receber algo ali, né? Às vezes muita gente acha que é muito fácil, então, né? Porque eu já recebi, de certa forma, encaminhado. Mas o que a gente vai fazer daquilo, isso sim é muito importante, né? Então, a sucessão é um assunto que tem que ser trazido à tona, sabe? Tanto para as famílias, porque o que eu percebo, por exemplo, o que eu percebi no grupo, né? Então, tinham muitos jovens de muitos lugares. É que os jovens passam por muita dificuldade nesse processo. Então, hoje, de certa forma, vamos falar que eu tenho mais autonomia, né? Para trabalhar, para trazer as inovações, para fazer a gestão da forma ali que... claro que a gente está sempre com desafios e buscando, né, formas melhores, mas... Então, eu tenho mais autonomia, mas muitos jovens têm muita dificuldade com isso. Porque não é um assunto ainda que as pessoas realmente entendem para colocar em prática. Então, a sucessão, igual eu vinha falando um pouquinho da minha história, né? Eu não fui, então, preparada para isso, né? Meus pais me criaram para seguir o meu caminho e ter isso em paralelo. Então, por sorte, talvez, às vezes, ou destino, não sei, hoje eu amo o que eu faço. Só que existia uma chance muito grande de eu não gostar. E como que ia ser? Como que ia realmente... ficar ali depois, né? Como que ia ficar essa propriedade? Né? Então, meus irmãos também trabalham
principalmente meu irmão, que hoje está estudando, né? Faz agronomia, então ele está bem à frente comigo. Mas a minha mãe, minha irmã, a gente... Vocês ali estão em conjunto. Em conjunto. Trabalhando aí durante esse período aí de transição, realizando aí essa sucessão. Sim, e desde que eu vim embora, então, eu tô mais à frente por realmente estar disposta a isso, né? E igual eu falei, hoje, desde que eu comecei, às vezes no início por necessidade, né? Mas hoje eu me descobri muito nisso. E eu acho que o conhecimento, ele é libertador. Em todos os sentidos. Então, por isso que quando eu vi sobre o programa, que na verdade eu vi através de... Eu ia, inclusive, de fazer essa pergunta. Como que você ficou sabendo aí do programa? De onde que despertou aí essa Eu vi, na verdade, de mulheres da minha região que já tinham participado do de mulheres das edições anteriores. E quando eu vi elas postando, né, já participando no ano passado. E aí eu mandei mensagem para elas, porque eu queria participar também. E aí elas me direcionaram para alguém da comigo que ia me passar mais informações. E eu entendi que eu enquadraria ainda no de jovens, né? E aí quando abriram as inscrições, eu me inscrevi e participei. Por quê? Como eu falei do conhecimento, mesmo quem tem experiência sempre pode aprender. E eu que estava ali no início da minha jornada, né? Então, eu sempre, o que eu posso, eu vou atrás para realmente trazer conhecimento para agregar para o meu negócio, né? Então, tanto que, apesar de sua formação ali ser em uma outra área, talvez não tão relacionada ali ao agronegócio, né? A lida no campo em si, mas você conseguiu trazer coisas da área acadêmica ali da engenharia para o seu cotidiano ali, para te auxiliar durante esse processo aí, até na sua vivência diária ali, né? Com certeza, eu penso sim que é muito útil, assim, principalmente, igual eu falei, a questão de planejamento e tudo mais. Só que quando eu comecei no negócio, a gente precisa entender do negócio. Você tem que estar lá dentro, você tem que ouvir pessoas do ramo, você tem que estar buscando conhecimento, às vezes, mais direcionado. Então, por isso que desde que eu vim, apesar de usar muitas coisas que eu aprendi, então, na minha trajetória de engenharia e tudo mais, eu senti que eu precisava mesmo buscar conhecimento mais específico. Né? Porque, querendo ou não, é um outro setor, tá ali dentro, participar de coisas que iam falar diretamente sobre isso, encontrar pessoas que vivem isso também. Então, sempre que eu tenho oportunidade, eu busco isso. E no programa de formação de jovens, quando eu soube, eu me interessei por isso. Né? Porque, além do conhecimento técnico, a gente convive ali com muitas pessoas de realidades diferentes, tem uma troca, né? De conhecimentos, de vivências, inclusive eu fiz amigos lá no curso, que querendo ou não é um tempinho até bom e dá pra gente aprofundar algumas relações. Sim, ali teve algumas viagens, alguns momentos que vocês tiveram ali também, que foram ali experiências que agregaram para você também. Por exemplo, ele teve visita à fábrica da JAC, tá, o polo de inovação ali em Piracicaba, né? Então, teve alguns momentos ali, teve algumas oportunidades, então, para vocês que também contribuíram, né? E que possivelmente ainda vão contribuir aí ao longo da sua caminhada enquanto Com certeza. produtora. Inclusive, relacionado a esse assunto específico de sucessão familiar, teve algo da viagem que me marcou muito, porque a visita na Jacto, especificamente... A Jacto que também tem veio ali de uma empresa familiar, né? E eu acho fantástico. A história deles, eu não conhecia. E a gente teve uma palestra com o neto do seu Shunji, que é o fundador da Jacto. E a gente até se emocionou, muita gente se emocionou na palestra, porque realmente a história deles é muito legal. Então, hoje é uma empresa de sucesso, né? E até hoje, eles mantêm como empresa familiar, só que muito bem estruturada. Então, no início, né, do seu Shunji, que é o fundador, passar para os filhos, houve dificuldade, o que é normal, só que ele soube buscar pessoas adequadas para ajudar ele nesse processo.
Então, hoje, eles têm uma sucessão muito bem definida. Inclusive, eles passam de gerações para gerações, eles fazem até um evento, eles já estão, acho que, na 3ª geração, e sempre algo de muito respeito ali com a geração anterior e de muito entusiasmo com a geração que está vindo. Então, desde que a pessoa nasce ali na família, ela já é, de certa forma, não que ela vá ter que trabalhar lá, porque muita gente tem aptidões de diferentes áreas ali, diferentes gostos, né? Não é obrigado a querer trabalhar com isso. Sim. Só que quando a gente tem um programa muito bem organizado ali dentro da empresa, que no nosso caso, né, a fazenda é a nossa empresa, então desde muito pequeno a pessoa tem a oportunidade de entender sobre o negócio, de conhecer, né, de se sentir parte daquilo. Porque é muito mais fácil a gente desenvolver uma vontade de querer estar ali se você já se sente parte daquilo. Então, foi realmente, para mim, um exemplo, assim, para ser seguido. E, então, foi, assim, eu particularmente, foi um dos dias que eu mais gostei, assim, foi a visita na Jacto. Certo. E aí, hoje, fazendo aí, então, um certo comparativo entre a Lara ali antes e a Lara hoje, já mudou e já houve muita coisa aí que já... Antes do programa, você fala? Ou antes? Ali, a Lara, tanto antes do programa, antes da Lara ter esse sentimento aí de pertencimento e de querer estar ali presente, você... já teve, assim, esse pensamento, não, eu era assim, hoje, olha, como que eu já... Eu me considero que eu sou outra pessoa desde que eu... Na verdade, a gente está sempre em transformação, né? Eu penso muito isso também. Mas o processo de voltar para casa, assim, para realmente assumir um negócio familiar que, para mim, eu tenho muito orgulho de dar seguimento, participar de programas como esses, que eu acho que realmente tudo agrega e a gente vai se transformando. Então, hoje, com certeza, eu sou uma pessoa muito melhor, muito mais realizada até, sabe? Então, como eu trabalho com algo que eu gosto muito, né? Tudo que eu aprendo, eu fico empolgada, assim, de certa forma, querendo colocar em prática, porque só aprender também não adianta, né? A gente tem que ir ali adaptando a nossa realidade. Dentro desse aspecto aí, vocês trabalham ali com a pecuária, né? Isso, a gente trabalha hoje só com pecuária de corte, mas a gente tem alguns projetos aí a médio, longo prazo de integrar a lavoura-pecuária. Então, até nisso, por exemplo, teve um módulo que foi sobre liderança e planejamento estratégico, que foi muito bom, porque dentro do planejamento estratégico, a gente realmente tenta estruturar isso como uma empresa qualquer. Então, esse crescimento, por exemplo, né? A gente ter os objetivos a médio e longo prazo. Então, com certeza, já isso também veio para agregar muito nesse sentido, né? Desse planejamento de como a gente quer ser, né? É uma busca aí também constante aí por conhecimento, né? Até porque a gente sabe aí, tem visto que a pecuária de hoje já não é mais tão... não é como há anos atrás, né? Já vem passando aí por evoluções. Então, uma jovem, assim, e outros, não sei, esses irmãos aí, cada vez mais buscando aí conhecimento. Então, isso tende a converger ali em bons resultados. Eu ainda vejo que, principalmente a pecuária, ela ainda tem muito espaço para avançar, sabe? Mas, por isso que é tão importante, né, esses programas para os jovens, porque os jovens são o futuro, né? Então, tanto das instituições quanto das empresas. Então, um exemplo até da própria Comigo, quando existem esses programas que faz a gente, então, se sentir parte, né, vamos falar assim, isso faz com que a gente queira, às vezes, estar aqui, né, nas futuras gerações da instituição, ou no caso da nossa propriedade, da nossa empresa. Então, eu acho que é muito importante a gente estar sempre buscando, né, melhorias, assim. E até aproveitando aí, então, como você mencionou, né, enquanto tá jovem, tá sempre ativo ali, tá com essa energia, essa disposição, então vocês tentam aí sempre
buscar tecnologias, cada vez mais conhecimento. Porque depois, né, com o passar do tempo aí, talvez já vai ficando um pouco mais difícil, né? Então, até quando você falou em tecnologia, eu lembrei da viagem em Piracicaba também, que a gente visitou o polo de inovação, né? Então, a gente visitou, por exemplo, um hub de inovação que mostra, né, como que as empresas, grandes empresas, buscam inovação no mercado para resolver os seus problemas, né? Uhum. Então, eu fico pensando o quanto isso é bom para nós, né? A gente conhecer essas coisas que, às vezes, se a gente ficar só aqui no nosso mundinho, vamos falar assim, a gente, às vezes, nem sabe. Então, tanto participar desses programas, fazer essas visitas, eu acho que aumenta muito o nosso repertório para solucionar os problemas. Então, aproveitar que a gente ainda, né, que a gente tem essa energia. Então, isso eu falo tanto para os jovens em si, quanto para os pais, né? Porque quanto mais cedo a gente começar a buscar isso, a tomar gosto pelo negócio, né, mais chance disso dar frutos, né? Num curto, médio e longo prazo. E hoje, assim, a questão da sucessão, a gente sabe em números mesmo que as empresas têm muita dificuldade em passar por gerações. Então, muito pouco passa para a segunda geração e muito menos ainda para a terceira e, consequentemente. Então, a gente inserir o jovem que está com essa garra, que está com essa energia, é muito importante para que isso realmente dê seguimento, né? Isso é bastante importante. Ara, nosso bate-papo, assim, tá muito bom, mas nosso tempo tá aí se esgotando. E eu gostaria aí que você deixasse, então, uma mensagem, um recado seu para aquelas pessoas, aqueles jovens, né, que ainda não tem tanto conhecimento, aí, seja sobre sucessão familiar, né, ou por exemplo, aí, o programa de jovens de formação de jovens cooperativistas da Comigo, né, que você então deixasse aí a sua mensagem, seu recado para esse pessoal. Eu pela história, né, pela minha história, por tudo que eu passei até aqui, assim, eu queria deixar, às vezes, um questionamento para as pessoas refletirem se elas querem ser simplesmente, às vezes, herdeiras ou sucessoras, né? E realmente levar o legado, né, dos nossos antepassados, dos nossos familiares que lutaram tanto para construir algo, né, para trazer uma vida melhor para nós. Porque se a gente sabe que o jovem é o futuro, né, das empresas e das organizações, né, o quanto antes a gente trazer esse espírito de buscar mesmo conhecimento, buscar formas de fazer algo melhor, a chance desses negócios e dessas famílias, né, desses negócios familiares darem certo e darem frutos é muito maior. Então, eu particularmente trouxe muito aprendizado. Quem tiver a oportunidade de participar do programa, eu realmente recomendo muito. Se a gente quer ser uma pessoa melhor, né? Se a gente não sair da nossa zona de conforto, a gente nunca vai realmente aprimorar. E eu falo isso também do lado pessoal, porque eu acho que um dos grandes aprendizados que a gente trouxe também do programa, eu acho que não só para mim, mas para a grande parte das pessoas, é sobre o ser. Então, a gente trabalhou muito essa questão do ser em paralelo ao ter. Então, a gente se desenvolver também como pessoa para melhorar nas nossas relações familiares, na empresa, nas instituições que a gente vive, para aí sim, né, a gente conseguir realmente trazer o progresso que a gente espera. Bacana. Então é isso, muito obrigada. Eu que agradeço, então. Esse foi o nosso bate-papo de hoje, aqui com a Lara Bosco, que é filha de cooperado, produtora rural, praticamente aí minha conterrânea, Lara, que vem ali da região de Caçu, né? Isso. Região que também tem muito orgulho ali. E o Comigo Cast de hoje, ele contou aqui com a colaboração do meu colega, o analista de comunicação, Pedro Cabral. Lembrando que o Comigo Cast, ele vai ao ar sempre às quintas-feiras, às 17 horas. Está disponível em todas as plataformas de áudio. E para ficar por dentro aí de
todos os episódios também, de mais informações sobre a cooperativa, não deixe de seguir a Comigo nas redes sociais, @cooperativa-comigo. O Comigo Cast é um produto da assessoria de comunicação sobre coordenação da Gabriele Triquez. Muito obrigado a vocês pela audiência. Até a próxima. Tchau.